Oi, gente, tudo bom? Vamos falar sobre leiturinhas? Hoje eu vou falar sobre as leituras que eu fiz nesse mês de março. Confesso pra vocês que fiquei, assim, não muito feliz com as minhas leituras. Eu acho que eu tô ficando muito enjoada, não é possível. Tô ficando muito, porque não me empolguei muito, sabe? Enfim, mas consegui fazer umas leituras bem produtivas, apesar de nenhum desses livros ter me impactado muito, ou que tenha me empolgado, ou que tenha me deixado muito feliz, e que divertido, né? Mas enfim, eu esperava bem mais. Eu acho que eu criei muitas expectativas em cima dessas leituras, né? E eu vou mostrar pra vocês então o resultado das minhas leituras este mês de março. Então, eu começo com esse mini aqui, esse pocket aqui do Aladdin, né? Que conta uma outra versão da história do Aladdin, realmente, uma versão totalmente diferente. E aqui a gente tem uma perspectiva de um Aladdin mais vilãozinho, assim, sabe? É, os meios ali que ele consegue as coisas e tal. Não é muito lá aquelas coisas, né? E eu achei que ia ser uma história que ia me empolgar mais, ia me envolver mais, mas pra mim não foi, sabe? Não foi uma história tão envolvente quanto eu gostaria. Mas eu li esse livro aqui. Uma outra leitura que eu fiz esse mês foi o Joyland, do Stephen King, que eu estava também com expectativas nas alturas com esse livro aqui. E que também fiquei assim um tanto quanto decepcionada com essa leitura. O que eu já li do Stephen King? Eu já li A Espera de um Milagre, né? E o Stephen King tem uns livros, uns filmes pelo menos, né, que a gente vê que tem uma pegada um tanto quanto diferenciada, que nem Carrie mesmo, é estranha, né? E, enfim, eu esperava desse livro aqui que girasse mais em torno do mistério, do que aconteceu, algo meio investigação policial, algo assim. Mas a gente passa boa parte desse livro em volta do que acontece com o personagem ali, da vida dele e os acontecimentos. A impressão que eu tive é que pro final, assim, mais pro final do livro, a narrativa deu uma corrida, assim, para resolver e te entregar uma resolução e fiquei desapontadinha. Com esse livro aqui eu esperava mais. E aí, dois livros que eu deixei assim juntinhos, que é A Megera Domada, de William Shakespeare, e A Livraria, que é o seguinte, essas duas leituras aqui, ainda bem que tem as versões tanto televisiva, né, de novela, quanto de filme desse aqui, porque olha, sinceramente. Então, A Megera Domada também é uma pegada bem diferente do que foi a novela O Cravo e Rosa, ainda bem que existiu a novela O Cravo e Rosa, essa adaptação que foi feita, com muito bom humor, que alegrou aí as tardes, né, nem sei que dia que passava, não, passava de tarde, acho, passava de tarde, acho que na Globo. Enfim, foi uma adaptação muito animada, muito interessante, né? A adaptação da novela, ela trouxe de uma forma mais suave, apesar de a gente ver muitas situações da Catarina e do Petrucci ali, né, dos personagens principais, que ele tinha os castigos que ele fazia para ela, as maldades que ele fazia com ela, mas a gente via a Catarina revidando esse Petrúquio, coisa que aqui a gente não vê nessa Megera Domada. A gente vê a pobre da Catarina aqui sofrendo. Ela tem a fama de ser uma megera, de não querer casar e tocar todos os pretendentes, e xingar, enfim. Mas aqui a gente vê ela de uma forma muito passiva, ela não tem uma resposta a tudo que acontece, ela meio que vai tudo bem, vai acolhendo tudo aquilo, vai acontecendo todas aquelas coisas com ela, vai passando fome, vai vivendo com aquele marido abusivo, que é o Petrucci, e a gente só tem desgraça, assim, sabe, nessa história. E uma pegada que tem de diferente aqui desse livro é que, assim, ele traz uma história dentro de outra. Então a gente começa com uma história, essa megera domada foi contada dentro de uma história, assim. Então é uma situação lá de um cara que começa a querer troçar ali, querer tirar um sarro, fazer uma pegadinha de até longo período com um bêbado ali, um cara bêbado que fica caindo ali na sarjeta e é pobre, enfim. E aí resolve pregar uma peça naquele bêbado
e fazer de conta que ele é muito rico, leva ele pra casa dele, desse cara que é muito rico, e olha, fala para todos os criados tratarem ele super bem, que ele é muito rico, para ele entender que ele perdeu a memória, que ele pertence àquele mundo de riquezas. Coloca um homem lá com ele vestido de mulher para dizer que é a mulher dele. Então fazem de tudo para que ele fique atordoado, achando que tudo aquilo é coisa da cabeça dele, que ele vive naquele mundo. E no que eles estão naquele meio ali dando risada desse cara que tá ali atordoado, que ele tava bêbado na rua um dia e acorda num palácio no outro dia e todo mundo diz que aquele palácio é dele, né? E aí no meio daquilo tudo vem umas pessoas apresentarem uma peça para ele. E a peça é essa megera domada e a gente vai vendo a história da Catarina, do Petrúquio. Aqui tem a história da irmã dela também, da Bianca, que é de uma outra forma, diferente do que aconteceu na novela. Então eu não gostei muito dessa história aqui. Fiquei decepcionada também. Ainda bem que teve a versão televisiva aí, que foi um quentinho no coração, porque esse livro aqui não foi. Agora, esse aqui eu fiz até um vídeo pro canal, porque assim, você quer passar raiva, esse livro aqui, ó, a livraria. Esse é pra você passar nervoso. Eu também acho que ainda bem que existe o filme. Ainda bem que existe o filme. Porque o filme, ele traz um desfecho, sabe? Não é um final feliz. O livro não tem um final feliz. A história toda não tem um enredo feliz. Não é legal, sabe? Mas, apesar de não ter um final feliz também no filme, o filme traz uma vingança no final. Sabe, alguma coisa foi feita no final do filme. E aqui não. Aqui a personagem também passa por tudo de forma muito passiva e vai embora de cabeça baixa, derrotada, sabe? É muito revoltante o que acontece aqui. E o filme, ainda bem que trouxe também esse quentinho no coração. E minha última leitura foi algo bem diferente, que foi isso aqui, ó, Cordel. Cervantes em Cordel. Aí foi essa leitura aqui de 4 novelas exemplares adaptadas na forma de cordel. Isso aqui foi bem divertido, a leitura deles, né? Então deixa eu ver quais foram as novelinhas que tinha aqui. Essas novelas exemplares de Miguel de Cervantes é de 1613, ontem, né? Bem pertinho ali, né? E as histórias, né? As 4 novelas são as seguintes: O Licenciado Vidrieira, A Força do Sangue, O Casamento Enganoso e O Ciumento. Aí ele tem aqui, o que é esse licenciado Vidrieira? As façanhas e os xixes de um louco licenciado. A força do sangue é ardes de um sedutor e as manobras do destino. O casamento enganoso, ardes de um enganador e a burla de que ele sofreu. O ciumento, loucuras de um ciumento e as manhas de um trovador. Então são historinhas bem interessantes, né? Então teve esse agradinho aí no final do meu mês de março. O que ele fala aqui na introdução aqui dos autores dessa adaptação, que eu achei bem interessante? Deixa eu ver aqui. Publicada há 400 anos, 1613, a obra pode confundir quem venha se prender apenas ao título. Por um lado, constitui uma reunião de contos, não exatamente uma novela literária. Por outro, o adjetivo exemplares precisa ser relativizado, pois nem sempre há punição das personagens que se desviam, ou a recompensa daquelas que são vítimas da injustiça. Então é isso que a gente vai acompanhando nessas leituras aqui. Então, nem a primeira historinha ali do licenciado Vidrieira, é um rapaz que, né, estava ali descansando embaixo de uma árvore, perdido, sem eira nem beira, encontra 2 benfeitores que mudam a vida dele. Ele almejava estudar, ele almejava ter uma boa profissão, e aí essas pessoas dão essa oportunidade para ele. E ele vai estudar, né, ele vai fazer esse percurso do estudo, se torna um ótimo aluno, se torna, assim, muito querido pelos seus professores. E chega um belo momento que esses benfeitores não podem mais ficar ali com ele, dão o dinheiro para que ele prossiga com seus estudos. E ele conhece uma pessoa lá, que agora não lembro, Dom Diego de Valdívia, que era um capitão ali e comandava
comandava guerras, comandava ali, enfim, né, e fazia muitas viagens. E ele fez a cabeça desse rapaz ali de para conhecer a Itália, conhecer lugares, para se alistar. Ele até então não se alistou, né? E eu até, quando eu comecei a ler ali, eu achei que ele ia ser enganado por esse personagem, mas não. Ele acaba visitando vários lugares, né? Então esse capitão comandava tropas ali. E é bem interessante, né? Essas riminhas que tem, é tão bonitinho desses cordéis, ó. Tomás teve de vestir o uniforme de recruta e teve a mesma rotina de quem se apronta para a luta. Dessa forma compreendeu dos soldados a conduta. E aí a gente vai, né, se inteirando da historinha. Tá, e ele passa esse percurso ali por todos esses lugares e tira tipo um ano sabático, né, da sua faculdade. Depois se despede desse amigo, segue com o curso, termina, né, que ele ia ser advogado. E o que acontece? Quando ele volta lá para a região dele, ele tem uma mulher ali, uma grande feiticeira na região. E ele vai conhecer essa grande feiticeira que fica muito famosa e ela se apaixona por ele, perdidamente. E como ele não corresponde a ela muito da vingativa, lança um feitiço contra ele e ele passa muito mal. E nesse passar muito mal que ele quase morre, ela dá no pé, né? Ela vai embora. Ele fica totalmente desnorteado do juízo, né? Então o físico dele fica abalado e o juízo também. E aí ele tem esse nome do vidrieira porque ele acha que ele é constituído de vidro, que qualquer coisa pode quebrá-lo, né? E ele fica totalmente aturdido da cabeça ali, né? E as pessoas vêm se aconselhar, ele é apelidado de louco, ele ganha grande fama. Enfim, a gente vai seguindo o percurso da historinha dele. E depois ele recobra esse juízo novamente, ele fica bem. E ele não consegue ter aquela fama que ele agarrou com a loucura de quando ele estava doente, dá uma atrapalhada nesse percurso da sua carreira, né? E aí ele vai capengando, vai calejando, vai capengando, não consegue se restabelecer, não consegue nem para comida, como ele fala aqui. Então ele volta a ter contato com aquele comandante, com aquele capitão, e entra então, né, para essas questões ali. Daí ele acaba se enganjando ali no exército, né? E aí foi assim, que nem tem um trechinho que fala aqui. Foi assim que o destino fez com que o licenciado, estudante talentoso, competente advogado, viesse a ganhar a glória como um valente soldado. E daí continua aqui, né, mas o trechinho no final. E aí ele traz ainda uma conclusão de que, às vezes, né, não tem uma oportunidade, Deus abre uma janela, e traz uma conclusãozinha, assim, no final do cordel. A segunda história é uma história triste, né, a força do sangue, né, a Ardis de um sedutor e as manobras do destino, que aqui fala sobre perdão, sobre reconciliação, né? Bem interessante nessa pegada ali, né? Porque acontece uma situação com a moça ali, uma moça de família, sequestrada por um rapaz ali muito vida boa, daquele que fazia tudo que queria. E, enfim, ela acaba depois perdoando as coisas que acontecem, eles se reconciliam, ficam juntos, né? Bem interessante essa pegada do perdão, do voltar, enfim. Bem interessante isso, apesar da história ser tristinha, assim, né? Ser pesadinha. Aí, depois a outra historinha era o casamento enganoso, que é engraçado, né? Porque é um cara que quis sair despertão e acabou sendo enganado no frigir das coisas, né? Então, ele vai se envolver com uma mulher ali que tem uma casa, né? E ela diz que a casa dela, as coisas são delas, que ela tem um valor ali. E ele se enganja num casamento com ela, diz que tem ouros e coisa arada e tal, e daí descobre no decorrer da historinha que a mulher tava ali só de empregada, passando um período ali naquela casa, e que ela não tinha nada, ela não tinha nem onde cair morta, nem viva, nem nada. E depois ele vai contando essa história para um amigo que encontra ele muito triste, ele vai contando toda essa história.
Mas aí ele tem o lado que ele é um enganador também, porque ela, depois no final de tudo, que eles têm que sair às pressas daquela casa que não é deles, vão para uma casa de uma outra pessoa, e aí pega aquele baú cheio dos ouros, muito ouro que ele tinha, muito ouro Inxalá. Chega lá, ela vai embora, ela pega todo o dinheiro dele e vai embora e deixa ele sozinho. E ele tá muito triste, mas aí ele fala pra mim, poxa, eu fui também um charlatão, né? E aquilo lá também não valia nada, era latão pintado de ouro, né? Então ele quis passar por cima, né? Ser o bonzão e tirar proveito da situação da mulher. E ela, da mesma forma, quis tirar proveito dele e ambos saíram enganados de tudo isso. E a última historinha de O Ciumento, né? Loucuras de um Ciumento e as Manhas de um Trovador, que também tem essa questão do perdão, né? E de... Enfim, se não é meu, né? A gente deixa ir, se o amor não é meu, deixa ir, e assim vai. É uma história de um cara ali. O cara era tipo o filho pródigo, assim, tinha muito dinheiro, ele perdeu, daí foi... Gastou com nada, assim, né? Depois ele conseguiu, com muito empenho, muita engenhosidade, ficar rico, muito rico de novo, mas assim, o tempo passou, ele ficou muito velho, se casou com uma moça bem nova, adolescente, assim, ele bem idoso, e ele tinha muitos ciúmes dela, então ele criou uma redoma ali de ouro em volta dessa moça, só tinha criadas mulheres, o único criado da casa ficava preso, enfim, várias artimanhas para que ninguém roubasse a donzela dele, né? E acontece que um cara lá quase consegue roubar essa donzela dele no final das contas ali, né? E no final da historinha que esse senhor ali acaba morrendo, né? E deixando tudo para ela, ele meio que é como se desse uma bênção para que ela seguisse, né, com esse rapaz. E a gente tem ali por final que não, que ela não fica com esse rapaz e ela vai se enclausura num convento, né? É interessante que ela sai de uma clausura, sai de uma prisão, que era esse casamento, e vai para um convento também ficar enclausurada, né? Então ela repete um ciclo ali de ficar fechada. Então ela não tem uma liberdade depois desse casamento. Ela busca, pode ser que a libertação dela seja outra, né? No outro sentido, espiritual. Mas ela também fica ali enclausurada, né? No lugar, no convento. Né? Então foram novelinhas, continhos assim bem interessante. Eu achei muito legal essa pegada do cordel para ver as histórias assim, né? Muito engraçadinho. Né? Tem as imagens aqui também, tem as figurinhas, né? De algumas partes da história, né? Tem umas artes bem bonitas também. Achei bem interessante. E esse mês de abril eu quero ler um outro, que é os clássicos, alguns clássicos assim, em cordel. Então, para o mês de abril, eu pretendo ler esse aqui, que são As Primas em Cordel, que são versões rimadas de 12 clássicos da literatura universal. Quais são essas histórias universais que estão aqui? Vamos lá. Elas são divididas ali nos períodos. Do período clássico, Ilíada, Homero, Odisseia, Homero e Eneida, Virgílio. Do período pré-renascentista, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, e Decamerão, de Giovanni Boccaccio. O período maneirista, Dom Quixote de Cervantes, que é esse mesmo aqui, dessas novelas exemplares. Romeu e Julieta, de Shakespeare. Do período romântico, Fausto, de Goethe. O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. E O Médico e o Monstro, de Stevenson. Esse Médico e o Monstro eu já li. Vou ver agora ele na versão cordel. E O Médico e o Monstro é muito interessante porque tem toda uma pegada que dá para fazer uma análise bem profunda psicanalítica de Médico e o Monstro, porque ele mostra essa questão de que se você pudesse, o que você faz quando ninguém tá te vendo? O que você faria se ninguém pudesse te ver? Então, o que você faria se você assumisse uma outra personalidade, que é o que acontece com esse Médico e o Monstro, né? Ele toma a poção lá que ele faz e ele se transforma em outra pessoa. Se você tivesse essa capacidade de se transformar fisicamente em outra pessoa, o que você faria? Né? Então tem essa pegada psicanalítica muito interessante de análise, O Médico e o Monstro.
Do período realista, ele traz aqui Madame Bovary, do Flaubert, e O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Tanto Madame Bovary como O Vermelho e o Negro eu tenho. O Madame Bovary eu já li, já vi o filme. O Vermelho e o Negro eu comecei, além não terminei. É uma leitura que eu tenho que pegar de novo uma hora dessas, né? Mas Madame Bovary eu li, vai ser bem interessante ver ele aqui na versão cordel. Aqui tem umas estilografuras, ó. E a Ilíada aqui, ó. Ah, aquele presentinho de grego, olha. Que bonitinho isso aqui. Deixa eu ver se tem mais gravuras bonitas, ó. Parece-me que será uma leitura muito interessante, ó. Bem bonito isso aqui, né? Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de março. Decepcionantes, achei. Fiquei tristinha porque esperava... Da livraria eu já esperava, porque eu já conhecia a história. Mas eu estava com expectativas desse aqui, criei expectativas desse aqui e criei expectativas desse aqui. E expectativas foram frustradas nesse mês de março. E espero que eu esteja mais contentinha e não tão chatinha com as leituras no mês de abril. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Até mais.